Boa noite, como é que vocês todos estão? Quem estiver ao vivo, quem estiver no YouTube nesse momento, a gente vai iniciar nossa leitura de Segunda Crônicas, capítulo 29, se Deus quiser 30, e aí a gente vai quase estar no finalzinho. Eu tô ansiosa, mas não com pressa, só ansiosa mesmo, ansiosa para que a gente possa terminar o capítulo, o livro de Crônicas, Segunda Crônicas, né? Vamos já fazer a nossa oração e pedir a Deus a bênção dele, né? Para a gente entrar na palavra dele e entendê-lo e estudarmos, né? Então vamos lá, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos une aqui. A gente sempre fala, repete, 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 assim sempre vai ser, Pai, porque a gente inicia agradecendo. Não tem como a gente, não tem como a gente iniciar pedindo, não tem como a gente iniciar reclamando, não tem como a gente iniciar de outra forma senão agradecendo. Porque em tantas pessoas a sua palavra pode cair como semente e pode morrer. Quantas pessoas, incluindo todos nós, sua palavra pode cair e não dar fruto, sua palavra pode, mas nós estamos aqui orando para que nós sejamos o sal da terra, para que nós sejamos terra fértil, para que a gente consiga não somente absorver a semente que é a sua palavra, mas também darmos frutos. E a gente vai ver muito isso no Novo Testamento, o Senhor vai falar muito sobre essas parábolas, vai nos ensinar bastante sobre os nossos frutos, e a gente está aqui para isso. Então, obrigada por esse momento que o Senhor nos põe unidos aqui e pelo privilégio de poder abrir um livro e entendê-lo. É através do Espírito Santo que a gente entende. Quantas pessoas já tentaram ter algum tipo de leitura bíblica, mas sem nenhum relacionamento com o Senhor, sem nenhuma vontade de coração mesmo. Quantas entraram na Bíblia Sagrada só para reclamar, ou só para contrariar, ou só para, né, como que diz? Desafiar o Senhor e tentar provar que o Senhor não está certo, quantas coisas. E a gente sabe também que o trabalho do nosso inimigo é isso, né? É fazer com que a sua palavra seja mentirosa, é fazer com que as pessoas duvidem do que o Senhor é, fazer com que as pessoas duvidem daquilo que o Senhor diz. Então, nós estamos aqui para a verdade, e a verdade nos liberta, porque é isso que a sua palavra nos diz. Então, a gente só agradece por esse momento, que a gente seja que a gente seja libertos, Pai, enquanto a gente lê Sua palavra, enquanto a gente tem intimidade com o Senhor, enquanto a gente tem relacionamento com o Senhor, enquanto nós estivermos vivos, Pai, a gente pede para que nós sejamos libertos dessas correntes malignas na nossa vida, dos pensamentos errados, pessoas com pensamentos errados, pessoas que nós amamos, pessoas que estão próximos da gente, tentando nos mudar para o negativo, né? Ou pessoas que não entendem nossa fé, que não te entendem. Pai, nós oramos para que o seu poder, a sua vontade de mudar a cada um de nós seja feita na vida de todas essas pessoas. Nós pedimos porque nós queremos, Pai, queremos ser usados como boas ferramentas para o Senhor. O Senhor não precisa de nós, nós é quem precisamos do Senhor. E é isso que é importante todos nós entendermos. O Senhor nos usa para o nosso próprio bem, como ferramentas. Então, a gente pede para isso nesse momento. Então, agradecemos por estarmos aqui, pelo privilégio de podermos ler Sua palavra e entendê-la pelo Espírito Santo, e que o Senhor nos abençoe nos livros dos males, nos livros dos enganos, nos olhos daqueles que enganam, que nós estejamos invisíveis a esses males, e que o Senhor possa fortificar a nossa fé com o pão diário, como estamos aqui hoje, alimentando o nosso espírito. A gente pede para que o Senhor não somente trabalhe em nós, mas trabalhe conosco, Pai, em tudo aquilo que a gente fizer, para a honra e glória do Seu nome. O Senhor me use como canal, põe as palavras corretas nos meus lábios, que todos nós possamos aprender aqui hoje para a honra e glória do Seu nome, e que a gente aplique a Sua palavra, não somente leia ela, mas que a gente aplique na nossa vida, no nosso dia a dia, para que todas as pessoas possam conhecer o Seu nome através de nós. Elas possam ver através das nossas atitudes aquilo que o Senhor nos faz, aquilo que o Senhor representa, a mudança que o Senhor faz em todos nós. E a gente agradece por esse privilégio, essa bênção. Essa palavra consagrada a Ti, que seja para honra e glória do Seu nome. Vamos começar então. Amém. Para honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Então, é isso. A gente vai iniciar agora o capítulo 29. A gente vai falar do reinado de Ezequias, né? Nós vimos ontem que o pai dele morreu. A gente está lá embaixo dele. Esqueci o nome. Peraí, Acás.
Então, Acas morreu, Ezequias entrou como rei de Judá, que é o lado sul, ok? Não é Israel Norte, é Israel Sul. E aí ele começa a fazer a reforma, né? Do reinado dele, ele já inicia fazendo a reforma do templo e tudo mais. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Vamos lá, então. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo que tinha feito o seu antepassado Davi. No primeiro mês do seu primeiro ano, no seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: Escutem-me, levitas. Veja, levitas, vamos só para não deixar confusão. Aqueles que serviam o Senhor no templo são levitas, filhos de Arão. Os outros são também levitas, mas é uma categoria diferente dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, eles serviam no templo, eles serviam o Senhor como sacerdotes, ok? Então, a tribo de Levi especificamente, ela é escolhida por Deus, separada à parte de todas as outras tribos, né? Elas não vão para a guerra, por exemplo, mas os que são os sacerdotes específicos precisavam ser filhos de Arão, que também é levita, obviamente, né? Assim como Moisés também era levita. Então, ele está falando para todos eles: consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Lembrando, gente, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso aqui. Olha só. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Quando a gente vai em 1 Coríntios 6,19, a gente lê assim, a palavra diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, ele está dizendo, você não sabe que o seu corpo é um templo de Deus? Porque olha o que Coríntios diz: acaso não sabes que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? E olha o que diz aqui na leitura de hoje: retirem tudo o que é impuro do santuário. Isso reflete como é que diz? O que Ezequias está fazendo agora, ele está limpando e santificando, né, o santuário, porque Deus mostra para gente que essa purificação que está acontecendo, né, e tudo mais, ele é como se fosse é como se mostrasse para nós que é necessário limparmos para que nós tenhamos comunhão e o relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Então, esse ato de purificação, né, a gente entende lá na frente, em 1 Coríntios, porque quando a gente lê agora, e eles vão retire tudo que é impuro, aí você vai lá em Coríntios e você lê, você não sabe que seu corpo é santuário do Espírito Santo? E aí a gente vê isso aqui, o que é no santuário. Então, Deus nos convida a limpar o nosso corpo. E, gente, vocês podem ter a interpretação em todos os sentidos. O que você come, o que você bebe, o que você fala, porque sai de dentro do seu santuário, sai de dentro do corpo que, como diz Coríntios, não é seu, é de Deus, né? E o que a gente põe para dentro também. Aquilo que a gente escuta, pessoas que a gente escuta, influências que estão perto da gente. Tudo aquilo que entra no seu corpo, todos os tipos de pensamentos, todos os tipos de conselhos, todos os tipos de alguma coisa vai sair, em algum momento vai sair, porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. A palavra diz isso, isso não é um ditado popular, isso é a palavra de Deus dizendo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, tudo que é impuro do seu santuário, né? Em Coríntios diz que não é nosso corpo, né? Ele fala que não são de vós mesmos. Então, nós sabemos que pertence a Deus. Então, o cuidado que você tem com o seu corpo, e não é para virar uma idolatria no corpo, né? Passou um espelho, a pessoa não consegue. É para você cuidar do seu corpo. E que ele é um presente de Deus na sua vida.
Os nossos pais foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel. Qual que é o holocausto que você faz hoje? A sua oração. Qual é o sacrifício que você de fato põe no seu tempo? É a sua oração. Orar a Deus é muito importante. Orar, vocês lembram quando lá atrás, em Deuteronômio, Números, a gente vê que o incenso era um aroma agradável ao Senhor, né? Quando eles faziam, por exemplo, holocaustos de coisas pecaminosas, e quando eles faziam tudo errado e desobedeciam Deus, Deus dizia que era insuportável aquele aroma, que Deus odiava aquele aroma porque eles faziam errado. A sua oração é um aroma agradável a Deus. Então, por isso que viver uma vida independente, só pedindo, 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 não faz sentido para um cristão. Porque a oratória, oração vindo de você falar, requer muito mais do que você só ler papéis escritos, requer muito mais do que você somente atender à igreja de domingo a domingo, vai segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta. Se não sair de você, se não sair os seus desejos, seus pedidos, as suas orações, o seu agradecimento, a sua humilhação, se humilhar perante a Deus é muito, muito, muito importante. Nós já lemos aqui sobre isso. Ah, mas eu não vou me humilhar, não, tá? Trabalhemos então com o ego. Ah, mas eu não vou me humilhar para. Trabalhemos então com o orgulho. Duas lives atrás a gente já falou sobre o orgulho. Tantas vezes, tantas vezes. E a palavra que falou sobre isso. Então, é, é muito importante quando você entende que a sua oração, ela é um sacrifício. É um sacrifício, né? Ela e te leva à comunhão com Deus. Então, quando você pede, alguém pode orar por mim? Faz o esforço você. E pede oração do irmão em fé também, porque a palavra diz que quando dois ou mais estão juntos, ali o Senhor está. Então, ele só está reforçando que quando vocês estiverem em comunhão, eu também vou estar. Ele não diz mais de dois estarei junto e quem tiver um só não tô. Ele nunca disse isso. Então, tem pessoas que às vezes acham que só ativa a fé como se fosse um dispositivo tecnológico se tiver duas pessoas juntas. Não é isso que ele diz. Ele diz que você sozinho você me tem, é o Espírito Santo habitando em você, mas quando vocês estão em dois, eu também estarei. Em três, eu também estarei. Em quatro, eu também estarei, como um só. Então, é importante a gente entender esse formato, né, que Deus nos mostra em relação à nossa fé, em relação. E isso nos linka com Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que a palavra diz, não sou eu. Então, eles apresentaram os holocaustos no santuário para Deus de Israel, e por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e fez deles objeto de espanto, um horror e zombaria, porque eles estavam fazendo errado, tudo errado. Era desobediência para a esquerda, era desobediência para a direita, era desobediência para frente, era desobediência para trás, era para cima e para baixo, tudo. Então, o que que Deus fez? Objeto de espanto, horror, zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Eu pretendo agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e lhe servirem, para ministrarem diante dele e queimarem incenso. Só que você pode ler como se fosse para você especificamente. Não seja negligente com a sua fé. Não seja negligente com os princípios de Deus. A gente falou sobre isso ontem, o Espírito Santo me tocou muito para falar sobre isso, que você não tem princípios. Os princípios são de Deus. Eles se atrelam a você de acordo com que você se atrela a eles. Então, quando você fala os meus princípios, e pessoas com caráter disfuncional também têm princípios. Então, os princípios divinos moldam você, moldam a sua história, moldam seu relacionamento com Deus. Então, ele fala: não seja negligente.
Não negocie o princípio que não é seu, que é de Deus, mas que ele te empresta. Quando a gente sair daqui, a gente não vai ter princípio mais. Vai acabar, vai ficar tudo no céu e tá tudo bem, graças a Deus, a gente vai morar com ele, vai ser feliz para sempre, não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter nada disso. Então, os princípios, o seu corpo, a sua vida, as circunstâncias em que você está, tudo aquilo que Deus te proporciona, porque Ele é, quem provê para você, não esqueça, você depende de Deus para tudo. E quando você se afasta dele, você não entende isso. Não, não dependo não, tá? Eu faço as minhas coisas sozinho, sozinha, tudo de boa. Vou voltar para a pergunta que nós fizemos ontem. Você consegue fazer o seu próprio ar? Então, o básico já mostra que você tende. O básico que você tem já mostra que você não é tudo isso como você se vê, porque isso é o que o orgulho faz, o que o ego faz. Então, se humilhe perante o Senhor, faça um acordo com o Senhor, coloca o Senhor acima de tudo, acima de todos, na sua frente, atrás, aos lados, ponha Ele no seu centro, na sua vida. Não seja negligente com aquilo que Ele te deu, seu corpo, sua fé, sua vida. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar. Entre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Entre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel. Entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Entre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeiel. Entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Entre os descendentes de Emã, Jeiel e Simei. Entre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei tinha ordenado, em obediência à palavra de Deus. A gente está vendo um bom líder. É o que a gente já falou aqui. Um bom líder. Uma pessoa me enviou um Instagram outro dia, que eu já tinha visto essa conta. Eu cheguei a seguir essa conta por uma vez, assim, eu assisti um vídeo, achei interessante, mas não estava com paciência para rolar todo o perfil e fazer, né, fazer como é que fala? A checagem que eu faço antes de começar a seguir ou coisas assim, que eu comecei a fazer isso há pouco tempo, né? Mas eu preciso fazer uma limpa em quem eu sigo ainda, mas eu não uso muito rede social, então, enfim. Mas esse aí eu abri esses dias atrás, aí, sei lá como foi, e vi. Aí eu segui, deixei pra lá e tal. E quando foi um outro dia que eu abri, eu vi como é que diz? Eu não uso assim de postar, de fazer essas coisas, né? Mas eu entro nas redes sociais com frequência alguns. Então, eu abri essa conta e essa pessoa foi me enviou, ela falou, olha, e essa pessoa, eu abri a conta e vi que essa pessoa dona da conta, ela estava falando sobre as igrejas. Estava falando sobre as igrejas, estava falando sobre, é, como é que diz? As os bastidores e coisas erradas que as igrejas falam, e etc, etc, né? E aquilo ali foi muito interessante, porque, de fato, algumas coisas que aquela conta estava apontando em relação a algumas igrejas, algumas doutrinas, né? Algumas religiões, porque isso é tudo que a Bíblia não é religião. é, a pessoa estava ali falando, olha, essa igreja faz isso, esse pastor faz isso, essa pessoa faz aquilo. E aí, uma coisa que já tinha vindo no meu coração, né? Quando eu já tinha visto aquela conta e a pessoa me mandou, eu compartilhei com a pessoa porque, né? Se Deus me iluminou para ter aquele pensamento, que eu ilumine o próximo e assim vai indo. Então, o que aquela pessoa estava fazendo? Um ótimo serviço. Não era um desserviço de fato, mas era um desserviço para os fiéis. Por quê? Porque quando você é um líder, no sentido da conta dele, né? Que ele estava lá, você não é somente a pessoa que espalha ou tira a cortina de fumaça, ou que mostra as pessoas, ou que está numa hierarquia mais alta. Você tem que guiar as pessoas, você tem que direcionar as pessoas. Então, o que ele estava ali fazendo era um desserviço aos fiéis, porque de tantos comentários que eu li, tantas pessoas perdidas. Nossa, não acredito que essa igreja faz isso, e agora? Nossa, não acredito. Então, quando você vai servir ao Senhor como um bom líder, você faz o que a gente está vendo aqui, especificamente agora.
Ezequias fez um bom trabalho. Então, o que que ele fez? Ele fez o povo inteiro ficar obediente à palavra do Senhor. Então, ele começou a limpar o templo, ele começou a santificar, a purificar. Ele está levando o povo de Deus numa direção que é a favor dos olhos de Deus. Então, um bom líder, ele não só dá as ordens, né? Ele instrui. Então, quando você vê Deus sendo o nosso líder, ele nos instrui. Quantas vezes você já viu Deus falando, vai por esse lugar, vai por aquele lugar, aqui na palavra mesmo, e também na sua vida. Na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você já sentiu Deus falando, já ouviu Deus falando, você já sabe que o Espírito Santo estava te guiando ali. As pessoas no mundo acham que o nome disso é sexto sentido, é intuição, eu não quero ter intuição, eu não quero ter sexto sentido, nada que me distancie de entender que é Deus é quem guia a minha vida. Então, para que você entenda a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, você entende isso como Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo te guiando e falando com você, você tem um ótimo líder. E o que que a palavra diz? Que o Espírito Santo ele é um bom conselheiro. Então, se você tem um bom conselheiro, você vai ser líder naquilo que ele te botou para fazer. Se ele te colocou para você servir a Deus de forma X, Y, Z, você vai instruir as pessoas, você não vai deixá-las perdidas. Olha, gente, é errado fazer isso. Tá, mas por que é errado? Olha, você não pode fazer isso. Tá, mas por quê? Olha, você não deve olhar para as imagens. Tá, mas por quê? Porque não pode, porque é pecado. Não, tá, mas não é assim. E a palavra está aí para nos ajudar, porque a palavra responde as perguntas da própria palavra de Deus. Não existe nenhum livro externo que você vai buscar resposta porque está dentro da Bíblia Sagrada. Ela se explica, ela se responde, ela se revela. Ela é mágica, ela é espiritual, ela é sagrada, separada à parte de qualquer outro livro que você possa imaginar na vida. Então, aqui a gente tem um ótimo líder que fez algo bom aos olhos do Senhor. Como é que fala? A parte do que a família dele fez, que não seguiu os caminhos de Davi, né? Então, ele está fazendo com que as pessoas voltem a obedecer a Deus, que os sacerdotes voltem a parar a fazer para Deus e parar de fazer para os outros deuses, aquelas épocas e tudo mais, né? Então, os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale do Cedron. Começaram então a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar para o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar do holocausto e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás e a sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que todos os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então, os sacerdotes tomaram sangue e os aspergiram, na tomada de bebê, tá? Pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes para a oferta pelo pecado foram apresentados diante do rei da assembleia. O que é assembleia? Reunião. Que lhes impuseram as mãos. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer expiação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei tinha ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas.
Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos do Senhor e os sacerdotes com as trombetas. Então, Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. As músicas, elas têm muita influência no seu espírito, e você não faz ideia. Já viu quando você está triste, você ouve uma música mais triste ainda, você quer chorar e fica mal? Já viu quando você está feliz, você coloca uma música muito alegre, você fica mais feliz e assim vai? Quando você, né, só quer escutar louvor de Deus, quando você quer, você vai estar louvando ao Senhor. E por que que ele diz louvando ao Senhor? Porque quando você não está louvando o Senhor, tem uma outra coisa que você vai estar louvando nessas músicas. Várias vibrações. E tem tantos estudos que já estão saindo sobre, tem tantas coisas falando sobre essas músicas. Existem próprios cantores que falam, olha, eu não deixaria os meus filhos ouvirem minha música, porque isso e aquilo, tem tantas coisas, mas só abre os olhos espirituais aqueles que querem que os olhos sejam abertos. Aquele que diz, ai, gente, eu não preciso, imagina, isso aqui já é a vida, ela é espiritual. Nosso corpo é temporário, o espírito não. Começa por esse princípio. Então, é importante entender. Inclusive, como é que diz? Lúcifer, ele era um chefe, né? É, como é que diz? Esqueci a palavra agora. Musical, digamos assim, né? Então, o som das, eu estava tudo pronto já para poder louvar a Deus e eles começarem o canto, mas então você vê que ao Senhor. Porque se não tem o Senhor, vai ter outra coisa. Então é importante você saber o que nós já lemos isso no começo da live. O seu templo, o seu corpo, aquilo que entra nos seus ouvidos, né? Ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel, toda a assembleia prostrou-se em adoração. Enquanto os músicos cantavam e as trombetas soavam, até que terminou o holocausto. Em seguida, o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e os seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, de Asaf, o vidente. Eles os louvaram com alegria, depois inclinaram a cabeça e o adoraram. Então Ezequias disse: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. No total, a Assembleia ofertou como holocausto ao Senhor 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram poucos para tirar a pele de todos os animais para os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa, até que os outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas estavam mais interessados em se consagrar do que os sacerdotes. Houve holocaustos em grande quantidade oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim, foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito pelo povo, e tudo em tão pouco tempo. Porque Deus, né? Deus é Deus, gente. Já viu que tem coisa na sua vida que acontece assim, de uma hora para outra? E você fala, caramba, é a mão de Deus. Não, tá, mas eu acredito que tudo tem um processo. Sim, você passou pelo processo e às vezes nem percebeu. Porque Deus não vai te dar aquilo que você não está pronto para receber. Não adianta, porque senão ele perde a gente. Se ele te der muito poder, ele nos perde. Se ele te der muito dinheiro, ele nos perde. Por quê? Porque o coração é corrompido. Por que que é importante esse corrompível, aliás? Por que que é importante esse relacionamento, essa intimidade, você buscar a Deus todos os dias para que Ele nos fortaleça e que a gente não caia nas tentações do mundo. Então, quando você fala assim, não, aconteceu muito rápido, mas Deus já estava te preparando para que você agora ache que isso é rápido.
Nossa, aconteceu isso aqui do nada. Tudo que te levou, te trouxe até o momento que você está, é a preparação perfeita. Porque se você achar que você está recebendo no tempo errado, você está dizendo que Deus errou, que Deus erra, que Deus não tem o controle do tempo. Então é melhor você entender que você foi preparado, você foi preparada, e chegou o momento no qual Deus confia que você pode fazer. Confia que você consegue fazer, porque ele não te coloca em batalhas, ele não te coloca em situações sem te armar para isso. Você já viu Deus mandar Israel em algum momento que nós estamos vendo, desde o início até agora, para alguma guerra sem que eles estivessem preparados? Inclusive lá atrás, em Êxodo, a gente vê Deus preparando eles no deserto. Eles podiam fazer aquela viagem toda de 40 anos, eles podiam fazer isso tão rapidamente em dias, mas Deus levou eles para onde? Lá para o deserto. Aumentou anos e anos aquela geração inteira para sair do Êxodo, por quê? Do Egito, por quê? Porque ele estava preparando. Então, você pode não perceber, mas Deus está te preparando para alguma coisa. E quando essa coisa chegar, não acho que foi à toa, não acho que foi do nada. Ele veio te preparando. Agora, tá, eu vou estar preparado? Não, você vai morrer sem estar preparado para tudo na vida, que eu digo, né? Mas Deus nos aperfeiçoa, Deus sabe o momento perfeito de dizer: você agora pode começar a trabalhar com isso, fazer isso, ter isso, sentir isso. E aí ele vai nos aperfeiçoando. Mas se nós não estivermos conectados com Deus, se nós não estivermos no nosso relacionamento, na intimidade, olha o que acontece. Vai ser desestabelecido. Aqui está restabelecido, por quê? Indica que algo não estava estabelecido. Então, foi restabelecido, reinstalado, recolocado, refeito. Então, a nossa vida com Deus, mesma coisa. E se você não estiver se sentindo pronto, se você não estiver se sentindo bem, ora, Senhor, o Senhor me deu, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. A palavra diz. Então, se você tem algo nas suas mãos hoje, ora pelas instruções, por isso não queira fazer sozinho, porque não chegou até você sozinho. Ora para que Deus possa te guiar. E muitas das vezes ele nos prova. Ele vê, bom, tá preparada, tá preparado, vamos ver como é que vai, a pessoa vai, como é que diz, realizar isso aqui. Aí você vai lá e cai, mas chama ele que ele te levanta. Você vai lá e erra, chama ele que ele te conserta. Você vai lá e enfraquece, chama ele que ele te fortalece. E aí vai acontecendo o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento espiritual. Mas se não estiver estabelecida essa conexão com Deus, é igual a internet. Você não pode usar o seu celular se não tiver internet. Aliás, consegue, você não vai conseguir acessar as coisas do seu celular bem se você não tiver a conexão à internet. Quando tudo funciona corretinho, redondinho, quando a conexão é restabelecida. A celebração da Páscoa. Deixa eu ver se vai dar tempo da gente ler Páscoa também. Dá. Vamos lá. Então, a celebração da Páscoa, que não é ovo de Páscoa, tá? Em inglês, a palavra Páscoa, quer dizer, quando você fala Pessah, né, que vem do hebraico, quando você fala, não sei se pode falar Easter, seria, né, mais ou menos assim, mas é Passover, na verdade. Passover é de passagem, significa passagem, né? Que foi o que aconteceu em Êxodo. Se vocês não lembram, aquela passagem do destruidor, aqueles que tinham sangue nos batentes da porta, estavam salvos, da porta para dentro, né? Nos levando já remetendo a quem? A Cristo, ao sangue de Cristo. Nele você está salvo. Então, aquilo ali representa a passagem. Deus falou: vocês sempre vão comemorar vão sempre celebrar esta data, para lembrar que fui eu, Deus, quem te tirou do Egito. Então, esse é o momento. Eles voltaram, eles estão aqui agora celebrando a passagem, ok? A passagem do destruidor que passou e libertou eles do Egito. De todos os 400 anos a mais, 422, se não me engano, anos de escravidão que eles viviam debaixo dele, ok? Então, Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, que também escreveu cartas a Efraim e Manassés, outras tribos,
convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor, o Deus de Israel. O rei, os seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. A palavra dá respaldo para que eles possam fazer isso no segundo mês, tá bom? Primeiro ou segundo mês. Isso lá atrás. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia, reunião de pessoas lá. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam, segundo o que estava escrito, porque as coisas vão se perdendo mesmo, né? Se você não passa para o seu próximo, você já viu assim, uma tradição de família, digamos, todo dia a gente, sei lá, almoçava junto. Mas aí foi passando o tempo, eu cresci, aí eu tive filhos, aí eu acabei não fazendo os meus filhos sentarem juntos na mesa para almoçar, agora cada um passa no canto, num quarto, É assim que vai acontecendo, as coisas vão se dissipando quando a gente não permanece conectado com aquilo que nos é ensinado, né? Estou falando da mesa, do almoço especificamente para quem faz isso, mas na palavra de Deus é assim. Imagina se não tivéssemos aqueles que permanecessem na palavra de Deus, como é que nós teríamos todas as escrituras achadas e encontradas, né? Obviamente que Deus daria um jeito de aparecer, delas aparecerem como ele fez, porque a palavra diz que Deus, obviamente, guardou as escrituras. E ele protegeu as escrituras até que fossem achadas, e isso a gente vai falar mais lá na frente. Mas, enfim, então as coisas vão se dissipando, e na vida é assim. Quando a gente lida com pessoas, né? Pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, amigos de trabalho, seus familiares, as coisas vão se perderem. Então, por isso que é importante a comunhão, né? Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você vê, ele não fala Jacó aqui. Quando ele fala especificamente Israel, ele está falando em Israel em sua forma santa, né? Quando ele não está na carne. Quando ele fala Jacó, é quando ele está na carne. Então, quando ele fala aqui Abraão, de Isaac, de Israel, está falando de Israel santo, ok? Para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Assíria, como a gente já viu lá atrás, né? Não sejam como seus pais e os seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os entregou à ruína, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como ele fala de obstinados, é por conta da idolatria. É a obstinação que eles tinham de largar a Deus, de não ouvir Deus, de não consagrar a Deus, de não obedecer a Deus. É obstinação, né? Ele está falando, não sejam obstinados como eles, né? Os seus antepassados, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos antepassados, de maneira que entregou a ruína, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados com seus antepassados, submetam-se ao Senhor. Porque se você não se submeter ao Senhor, você vai submeter a vida. Isso é algo muito fato. Se você não se submete ao Senhor, algo você vai ter que se submeter. Porque ninguém consegue viver uma vida sem né, as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, ou você se submete à sua ansiedade, ou você se submete a frustrações, ou você se submete a... E Cristo fala que quando você entrega a Ele a sua ansiedade, quando você entrega a Ele a sua preocupação, o dele é leve, o fardo é leve, o jugo é totalmente diferente. Então, com Cristo é diferente. Então, submeta-se a Ele. Venham aos santuários que Ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão para essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso e compassivo. Porque, gente, não, tá, mas eles estão presos, mas eles foram presos, tudo mais.
porque eles mesmos desobedeceram a Deus, porque eles mesmos foram pegos, né, pelo povo da Síria e tudo mais, por conta deles mesmos, porque todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida e deixamos de fazer e aceitamos. Todos nós. Então, que não é que Deus mandou eles serem capturados. Deus não falou, vão lá, sejam capturados. Jamais. Deus deu a opção deles. Vocês têm a vida comigo e têm a vida sem ser comigo. E eles escolheram sem ser com Deus. Mas a palavra diz o quanto ele é misericordioso e compassivo. Então ele está dizendo, olha, se vocês se voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus vai fazer com que eles tenham misericórdia. Os que capturaram, não os israelitas, os que capturaram vão ter misericórdia e vão voltar para a terra e vão ser libertos. Então Deus está dando ainda o poder que ele tem, a misericórdia que ele tem, pedindo a confiança deles. Olha, só se voltem, é tudo que Deus quer, gente. É o seu coração, que você se volte a ele somente. Porque Deus é misericordioso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês voltarem para Ele. Isso aqui tem que ser pregado a vida inteira, porque tantas pessoas que eu conheço que, né, têm uma vida distante de Deus, elas falam: ah, mas Deus não vai me amar, eu fiz tatuagem. Ah, Deus não me ama, eu já pequei muito, eu peco toda hora. Não, Deus não vai me amar, porque olha o que que eu fiz no passado. Isso tudo são mentiras que o diabo conta para que as pessoas não se aproximem de Deus. Olha o que que a palavra diz. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. E isso aqui vale até o dia de hoje. Então não importa o seu passado. Quando você se arrepende, você se entrega a Cristo, você é uma nova criatura, a palavra diz que Deus esquece tudo que você fez de errado no passado. Todos os seus pecados são perdoados e esquecidos. Para você ver tamanha misericórdia. Não é que, olha, Deus ainda fica com, sei lá, ainda fica com um sentimentozinho ali, sabe, com, não sei, com, sei lá, com uma tal de mágoa. Não. Olha o tamanho da misericórdia dele. Ele não os rejeitará se vocês voltarem para ele. Então, depende novamente de quem? De nós. Então, os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, em Manassés e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon, humilharam-se e foram a Jerusalém. Já em Judá, olha isso aqui, olha isso aqui. O povo zombou deles e os pôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asa e Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento. Olha que coisa esquisita você ler na palavra de Deus. Unidade de pensamento? Vocês já viram que você às vezes fala assim, nossa, eu estava pensando, aquela pessoa falou algo para mim, que é a mesma coisa que eu estou sentindo, e eu fui ler a Bíblia, é a mesma coisa. Unidade de pensamento. Quando você fala, nossa, a pessoa X estava me falando sobre isso, de Deus, e sei lá, e eu acabei de ver a mesma coisa. Unidade de pensamento, porque a fonte é a mesma. Eu sempre falo isso para vocês. Thay, agora, né? Não tô falando Thay, eu lendo a palavra do Espírito Santo. Thay. Thay. Toda vez que eu escuto alguém dizendo alguma coisa no sentido de Thay, era tudo que eu precisava ouvir. Ou então, eu estava pensando nisso. Ou, Thay, você faz isso. Thay, nada é a Thay quem faz. É a unidade de pensamento, porque o meu Espírito Santo vem da mesma fonte do seu. O seu trabalha com você, para a sua história, seu propósito, sua vida. O meu trabalha para mim, comigo, para a minha história, para a minha vida, meu propósito, meu destino. O outro da outra pessoa vai trabalhar com aquela pessoa, para aquela pessoa, com o destino daquela pessoa. Mas a fonte é a mesma. Quando nós estamos todos numa igreja, quando nós estamos todos lendo a palavra, é o mesmo Espírito Santo abrindo os seus olhos, abrindo os meus olhos, é o mesmo. Mas como que pode ser, Thay? Mesma coisa da Santíssima Trindade. Deus são três em um. Deus é três em um. Você não consegue entender esse conceito, mas é a mesma fonte. Então, Deus
estava sobre o povo, né? A mão de Deus, desculpa, sobre o povo e a unidade de pensamento. Ele deu a unidade de pensamento para que eles executassem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que haviam em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares, incenso, atirando-os no vale do Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês, e envergonhados, os sacerdotes e os levitas consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. Assumiram os seus postos conforme ordenado na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram. Visto que muitos da multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Você vê, Deus não mistura com o que não é puro. Embora, aí você pergunta, mas como assim? Como é que Deus se mistura comigo? Para você ver o tamanho da graça que ele tem e que Cristo, como o Cordeiro naquela cruz, foi por nós. Você não é visto como impuro para Deus mais, porque Jesus Cristo te purificou com o sangue dele. Cordeiro do Senhor. Não é especificamente aqui, né? Mas ele é Cordeiro do Senhor. Embora muitos, por isso que não adianta levar uma vida de pecado, de erro, uma vida de problema, de orgulho, de ego, de inveja, não vale. É porque só porque nós somos perdoados, não vale a pena fazer isso, porque é como se a gente estivesse crucificando Cristo todo dia, pelo sacrifício todo dia, pelo holocausto todo dia. Então, buscar uma vida na qual é agradável aos olhos do Senhor é o mínimo que a gente tem que fazer. Embora muitos que vieram de Efraim, de Manassés, de Sacar, de Zebulon não se tivessem purificados, assim mesmo começaram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Ezequias, porém, intercedeu, orou por eles, dizendo: olha que coisa linda, porque veja bem, tá? Embora muitos dos que vieram de Efraim e de Manassés, que foram ridicularizados ali em cima, porque saíram de lá para poder ir até Judá, que aí está até Jerusalém, foram ridicularizados e eles foram. Muitos dos que vieram não foram purificados. Podiam ter chegado atrasado, podiam não dar tempo de purificar, mas mesmo assim, quando Ezequias vê, olha o que acontece. Ele faz uma oração por eles, dizendo: Senhor, queira o Senhor que é bondoso perdoar todo aquele que de coração se inclina para buscar a Deus. Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras, porque Deus está acima de lei, por isso que você não vive mais debaixo de lei nem de suas obras, você vive debaixo da graça, porque isso aqui é graça. Olha que coisa mais linda. Eles chegaram, eles foram ridicularizados, saíram de lá. A gente está falando de Manassés, o povo de Manassés e de Efraim, né? Não se purificaram, mas tiveram um coração inclinado mesmo para buscar a Deus. Saíram das suas casas, saíram das suas terras, andaram que andaram, que andaram, que andaram para chegar até lá. Não se purificaram, mas quiseram mesmo assim ter comunhão com Jesus, com Deus, desculpa. E aí, Ezequias, como um ótimo líder, ele veio e fala: Senhor, perdoa, mas considera, porque se eles estiverem de coração mesmo, se inclinando para te buscar, perdoa, Senhor, mesmo que eles vão contra a regra, aí o Senhor ouviu a oração de Ezequias, perdoou o povo, ou curou o povo. Porque esse é o Pai que você tem, esse é o Deus que você tem. Tudo o que um coração tiver disposto a fazer com pureza, com verdade, com entrega, com genuidade, Deus escuta. Porque a sua intenção está junto com Ele. Se a sua intenção é impura, não espere que Deus vai estar. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor.
Tá vindo de eu explicar aqui, gente. Não importa, não é para vocês entenderem que é, ah, a minha intenção foi boa, por isso que eu fiz X crime, X não sei o quê. Não é isso. É perante a Deus, para com Deus. E se não for contra os princípios de Deus, ok? Não vai levar isso como se for, o coração, a minha intenção foi o melhor de todas. Não é o seu julgamento de intenção. É o que Deus vai julgar da sua intenção. Não ponha nas suas mãos o poder de escolher o que é uma boa intenção e o que não é, ok? Obrigada, Senhor. Ao som dos instrumentos ressoantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras, porque Deus é Deus de ânimo. Um dos atributos do Espírito Santo é ânimo. Então, óbvio que ele vai te animar. Ezequias dirigiu palavras de ânimo a todos os levitas que mostraram boa compreensão para o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram as porções das ofertas apresentadas de sacrifício e comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e celebraram, com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos, 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia. Os líderes, 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que haviam reunido, vindos de Israel, bem como os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Os estrangeiros, aqui estão aqueles como é que eu posso dizer? Que se consagravam a Deus, que acreditavam em Deus e que estavam ali por esse Deus. Então, não é só os israelitas, é todos aqueles que acreditavam no Senhor, Deus recebia de coração. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Tudo o que faltou foi um bom líder instruindo, direcionando. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para. Eles também tinham que querer, né? Porque tinha um bom líder lá, a gente está falando de Ezequias, mas nem todo mundo lá de Manassés, nem todo mundo, como é que diz? Esqueci a outra tribo. A gente acabou de ler, gente. Nem todo mundo, deixa eu voltar. Efraim, obrigada. Nem de Efraim, nem de Manassés foram, mas os que quiseram foram. Então, imagina, você consegue entender isso aqui? Desde Salomão não havia acontecido algo assim. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu, pois a oração deles chegou aos céus, a sua santa habitação. Uma coisa mais linda do mundo. A sua oração chega, viu, gente? Chega porque o Espírito Santo está em você. Então, ore, sempre, sempre. É isso, finalizamos hoje aqui, a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo na segunda-feira. Que Deus abençoe muito o seu fim de semana, seja um fim de semana abençoado para a honra de Deus, e a gente volta com o capítulo 31, 32, se for da honra de Deus, porque que Ele queira, né? E aí vai faltar mais 2 ou 3 livezinhas e a gente acaba a segunda classe, tá bom? Novamente, não é pressa, é ansiedade boa. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser.